cabeça e por esse motivo, né, ele não está no nosso meio aqui em corpo físico, mas eu creio que em espírito ele está aqui juntamente conosco, porque aonde há um fio ligado na terra, há um fio ligado no céu. E eu creio que o cordão ele é um só. Aquilo que Deus liga aqui, liga lá. Vocês creem nisso? Amém. Então, em nome de Jesus, eu já quero justificar esse motivo do nosso pastor não estar. Todos sabem que ele fez um procedimento cirúrgico nas duas visões, fez uma revisão recentemente, mas essa dor de cabeça tem sido constante. E ele diz: Elisa, eu nunca senti uma dor tão forte na minha cabeça como eu senti. E aí todos sabem que o trabalho dele ou é de obra ou é de Uber. E aí força mais ainda a visão mediante esse sol aí que nós estamos enfrentados aí, né? O irmão ali que sabe, né? Eu fico rindo com os meninos e falo assim: o Senhor coloca uma nuvem em cima de vocês, para vocês ficarem rodando aí nesse sol, porque eu creio que é a nuvem do Senhor que refrigera vocês. Porque o sol tem sido, né? Tem sido bem forte mesmo. Eu creio que o Senhor ele tem nos guardado. Amém? Glória a Deus. Eu glorifico ao Senhor pela sua vida e que está aqui nessa noite. Eu quero ser bem coach hoje, tá, Tainara? Não é praxe, eu vou ser bem coach. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá em Eclesiastes, no seu capítulo número 3. Eu glorifico ao Senhor pela vida da Paula, pela vida da Tainara, que teve a oportunidade aqui nessa noite e também com uma amada igreja. Glorifica o Senhor, porque o Senhor ele não fala com um, ele fala com todos. E o Senhor falou comigo em Abacuque, eu fiquei relutando lá dentro da minha casa. Quando foi 5h40, o Senhor falou Eclesiastes. Eu falei: Jesus, eu não tenho quase nada de Eclesiastes 3. Mas se o Senhor está falando, vamos lá, né, com a fé e com a coragem. Porque o Senhor não chama os capacitados, ele capacita os seus escolhidos. Amém? Eclesiastes, no seu capítulo de número 3, no seu versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor. Aleluias. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, e tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de salvar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar-se de abraçar. Amém? Amém. Lá no 8 diz: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Assenta glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Palavra essa, Deus, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela tem poder, Deus, de adentrar as juntas e medulas e destrinchar o mais profundo da nossa alma, do nosso ser. Palavra essa que tem poder para vivificar, mas também tem poder para abater. Palavra essa que tem poder de operar o impossível. Fala conosco, Senhor, conforme a Tua palavra, na medida que fomos ministrando, Deus, ela aqui nessa noite. Que o Senhor venha tocar aos corações. O Senhor conhece cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada, que passou por essas portas nessa noite. Desde já, Senhor Jesus, eu te agradeço mais uma vez por todas as vidas que se dispuseram a estar aqui. Elas romperam essa noite, Senhor. E eu te peço, Pai, que nessa última quarta-feira que estamos ministrando tempo de colheita, eu quero te pedir, Senhor, que na medida que elas romperam e se achegaram a esse tempo está carregado com a Tua presença. E eu já te peço, Senhor, que o Senhor envia anjos ministradores ao meio dessa casa nessa noite, e que Ele já comece a guerrear as nossas guerras invisíveis, as guerras que são ocultas, ó Deus, no campo da mente, Deus, até no campo físico, porque muitas das vezes nós não enxergamos a guerra que nós estamos enfrentando, e o Senhor coloca anjos às nossas voltas.
noite, clamar nessa noite, juntando a minha fé com a minha irmã, com o meu irmão que está aqui nessa noite. Quarta-feira, 29 de abril de 2026. Última quarta-feira profética deste ano de 2026, com o tema Tempo de Colheita. Há outros dias atrás, Senhor, nós viemos neste altar e entregamos a semente que o Senhor estava nos entregando. E nessa noite eu quero liberar como profeta, como profetisa da casa do Senhor, que essa pessoa não vai voltar com as mãos vazias, porque o Senhor acolheu a semente, essa semente está germinando, e assim como a sua palavra diz, agora nós acabamos de ler, agora nós acabamos de proferir, há um tempo determinado para todas as coisas. Talvez não seja agora, talvez seja amanhã, mas eu quero liberar mais uma vez. Você não vai voltar para sua casa da forma que você entrou, porque o general de guerra, ele está nesse lugar. O Jeová Jireh, o seu Deus provedor, ele está nessa casa. Por isso, Pai, na medida que for ministrando a tua palavra, faz conforme lhe apraz, porque a casa é tua. O vaso é pequeno, é de barro, mas é teu. Usa como quer e da maneira que quer, porque a ti toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Na igreja que concorda com a minha oração, diga amém. Amém, amém, aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Assim como já foi falado nessa casa, nessa noite. Tempo de colheita. Colher é somente para aqueles que plantam. Na última ministração eu disse isso. Não espere que o Senhor te dê aquilo que você não tem plantado, que você não vai colher. Irmãos, hoje o Espírito Santo, ele está nos chamando para entender uma coisa muito séria. Deus trabalha por tempo. Ele não trabalha por ansiedade. É por isso que essa palavra ele deixou registrada em Eclesiastes, que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E o Senhor ministrava meu coração ainda ali atrás, quando o ministério de louvor estava nessa casa, que tem gente aqui que está angustiado. Tem gente aqui que está achando que Deus esqueceu de você, esqueceu da situação a qual você se encontra, achando que você está atrasado, que aquilo que você tem plantado diante do Senhor, culto após culto, o Senhor não está vendo, não está ouvindo. Que a semente que você plantou não está plantada. O devorador, ele tem o poder de roubar de nós algumas coisas. Assim como o inimigo de nossa alma também tem poder de roubar de nós algumas coisas. Irmão, o cansaço extremo, o desânimo extremo, a intolerância extrema, o desrespeito extremo, isso é coisa do inimigo. Porque o Senhor, ele fala para nós que nós devemos ser mansos e humildes de coração. Então, se nós formos mansos como o Senhor pede, nós não daríamos brechas e nem espaço para fazer o oposto daquilo que a palavra nos diz. E a ansiedade, ela rouba de nós a fé no tempo da espera, Jacqueline Aparecida. Porque o Senhor, ele não faz conforme nós queremos. Porque talvez você até plantou e está querendo colher, mas se o Senhor te entregar amanhã a sua colheita, você pode não mais voltar para este lugar. Você não pode mais adorar ao Senhor como tem adorado no meio da sua luta, da sua dificuldade. Porque às vezes
vezes o Senhor permite que pessoas entram em prova, saem de prova, entram em prova e saem de prova, não porque Ele não te ama, não porque Ele não te escuta, mas é porque Ele sabe do teu coração. Ele sabe que você vai começar a regredir, você vai começar a andar para trás, em vez de você progredir, em vez de você andar para frente, em vez de você olhar para o alvo, o único alvo que é o Senhor. Porque muitas das vezes nós deixamos com que as adversidades, que as situações que nos envolvem durante toda a trajetória da nossa vida, façam com que nós começamos a retroceder e desacreditar da planta, da semente que nós germinamos dia após dia diante do Senhor. Que semente é essa, Elis? A semente chamada fé. Assim como ele disse, tu és fé do tamanho de um grão de mostarda. O que ele faz? Então, igreja, o Senhor, Ele está nos chamando a atenção nessa noite e está dizendo para nós: Deus, eu trabalho por tempo, eu não trabalho na ansiedade, porque eu sei que se eu te entregar agora, você não vai suportar. É por isso que quando Deus entrega um peso de unção ou de glória para uma pessoa, tem vezes que a pessoa não consegue permanecer de pé, porque o peso da glória, o peso da unção é tão grande que ela precisa descer para depois se levantar. E esse é o segredo. Você tem que descer para entregar a semente, para depois você subir com os seus feixes, com as suas mãos cheias, com as suas mãos carregando os molhos de alegria, os molhos de saúde, os molhos de paz, os molhos de perseverança. Ah, Elis, você não sabe como está a minha vida. Eu tenho saído sol a sol, eu tenho pedalado bicicleta, eu tenho andado a pé daqui no meu trabalho, e o Senhor acha que não está vendo essa situação, mas o Senhor está dizendo: quando você estiver plantando, você vai colher. Porque você está querendo colher o que você plantou ontem, mas o Senhor está nos chamando para plantar hoje, porque o Senhor diz para nós que as misericórdias deles, elas nos alcançam todos os dias. Então, se as misericórdias alcançam as nossas vidas, Eliane, todos os dias, então todos os dias nós temos a oportunidade de plantar. Aleluia! Então, no reino, quanto mais você planta, mais você colhe. Quanto mais você rega a sua semente que você plantou, o Senhor está dizendo para nós nessa noite: ainda não é tempo de voltar para trás, ainda não é tempo de olhar para aquilo que você plantou ontem. Eu estou te dando a oportunidade hoje. Então plante hoje, regue hoje, porque no tempo certo eu farei. Aleluia! Glória! Aí a gente costuma dizer assim: mas Senhor, tá tão difícil, tá tudo atrasado para mim, eu não estou conseguindo entender. Eu pago um talão hoje, chega outra amanhã. Eu pago uma fatura de 1.000 hoje, amanhã já chega uma de 2. Olha o mistério sendo revelado aí, ó. Pai, tá tudo difícil, irmão. Eu costumo dizer com meu esposo assim: Lucas, tá tudo muito difícil. Aí eu começo a calcular: olha, é tanto disso, é tanto disso, é tanto disso. Aí eu até perco o fôlego de tanto disso. Aí quando chega no final do mês, então, gente, misericórdia. Aí eu não quero colocar o Senhor contra a parede. Mas Diaconisa, parecida ao que ele fala: as minhas misericórdias se renovam sobre a sua vida a cada manhã. E se eu entendo isso, que as misericórdias dele se renovaram sobre a minha vida a cada manhã, então a cada manhã eu tenho um dia novo para entregar ao Senhor o meu melhor, para orar a Ele e dizer: Pai, eu não sei fazer, eu não tenho condições, mas o Senhor sabe. É por isso que quando as meninas cantam Jeová Jireh, Ele vai prover de novo. Ele entra nessa parte aqui: as misericórdias se renovaram, mas o Jeová Jireh também está ali, e Ele está provendo de novo. Aleluia! Aleluia!
que nesse tempo determinado, enquanto não chega o tempo determinado, que acredito assim, olha, que somente o Senhor sabe qual é o dia, qual é a hora desse tempo, continue regando, continue plantando, até que quando você olhar, você vai ver o seu jardim todo florido. Você vai ver o seu jardim todo cheio das sementes que você plantou, que você regou em lágrimas, que você cantou lá no Salmo 126. Eu plantei em lágrimas, pode ter certeza que você plantou em lágrimas, mas o Senhor garante que em júbilo você colherá. Então pare de olhar para o seu jardim, que só tem terra e um brotinho só. Porque é impossível que durante o mês de abril todo, declarando o tempo de colheita, não teve uma semente que germinou, não teve uma semente que enraizou e que botou para fora o seu broto. É impossível. Eu não quero crer nisso, porque eu creio no Deus que faz o impossível. 2 semanas atrás são tempos difíceis, de guerras, de batalhas, levantes vindo até pelo esgoto. E aí é um tempo de buscar, é um tempo de descer e perguntar onde que está a questão X aqui que eu preciso reparar, que eu preciso fazer. Mas não é isso, não é o caso. Você não está atrasado, você está no processo. Porque os levantes, ele vem para lembrar você está vivendo o meu processo. E o meu processo, ele tem um tempo determinado para se encerrar. Os que semeiam em lágrimas com alegrias colherão. Você vai dizer, tem sementes que foram plantadas aqui nessa casa, plantadas em oração, em jejum, em silêncio, em dor, foram plantadas. Tem gente aqui que plantou chorando. Aí Deus está dizendo para nós nessa noite, eu vi cada lágrima que caiu na terra. Ele está dizendo para mim e para você, você está passando pelo processo, mas eu vi cada lágrima que caiu na terra. Quando a semente plantada em lágrimas vai gerar uma colheita de alegria. Eu vou repetir porque você não pegou. Toda semente plantada em lágrima, você vai gerar ela, mas você vai colher com alegria. Nada do que você tem feito para Deus foi em vão. O céu não perdeu o controle da sua história. O céu não perdeu o controle da sua história. Cada semente plantada em lágrima vai gerar uma colheita de alegria. E eu declaro pela autoridade do nome de Jesus que esse tempo chamado hoje, esse dia chamado 29/4/2026, você plantou em lágrimas e eu quero profetizar e declarar que você sairá daqui carregando com alegria aquilo que é teu. Mas a gente está dizendo, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção. Mas o Espírito Santo está dizendo, você não precisa de mais uma palavra, você precisa obedecer o que eu já falei. Essa é a parte que a gente não gosta. Essa é a parte do confronto. É a parte que dói, porque a gente tem que tirar o nosso eu e deixar que o Senhor faça a vontade dele. Deus já falou com você lá atrás. Deus já falou com você lá desde o dia 1º de abril. Deus já falou comigo sobre atitudes, sobre decisões, sobre renúncias, sobre preços.
coisa aqui também que eu preciso falar. Enquanto não houver obediência, não haverá liberação de colheita. Enquanto não houver obediência, não haverá liberação de colheita. Colheita não é só uma promessa, é uma consequência daquilo que nós fazemos, tudo aquilo que eu falei no começo. Tudo aquilo que eu falei no começo. Todo mundo lembra, né? Preste atenção nisso. Colheita não é promessa, é consequência. Aleluia! Quem planta, Paula, olha. Quem obedece, Diaconisa Lucimara, vive. Quem permanece, Diaconisa Cira, vê. Vem para crer, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Isso é só para quem crê. Aleluia! Aleluia, meu Deus! Aleluia! Aí vem Eclesiastes aqui nos dizer que esse é o tempo, que existe um tempo certo para tudo. E Deus, Ele não libera nada antes. Porque se Ele libera antes, Ele destrói aquilo que Ele fez no meio do processo. Ele não libera antes, porque isso pode destruir o que Ele já fez em você. Porque tem bênção que só chega quando você está preparado para sustentar. Aleluia! Só vai acontecer quando você estiver pronto para sustentar aquilo que você plantou. Porque uma planta não é simplesmente colocar ela na terra e deixar ela lá. Você tem que regar, tirar do sol, botar no sol. A não ser que você plante de plástico. Aqui mais ou menos, só porque não pode passar uns paninhos aqui por cima para tirar a poeira. Mas a que você planta na terra, você tem que cuidar. E nessa noite o Senhor queimou no meu coração e Ele disse: você vai liberar essas palavras sobre a minha igreja. Porque é a última quarta-feira do mês de abril. Talvez você não testemunhou em abril, mas você vai testemunhar em maio, em junho. Porque todos os dias as misericórdias chegam. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se as misericórdias te alcançar, você vai lembrar que também há um tempo determinado para todas as coisas. E a primeira que eu quero liberar é: eu declaro que por portas começarão a se abrir no nosso meio. E eu declaro que respostas estão chegando à nossa direção. Eu declaro que aquilo que estava esquecido será lembrado. E eu declaro que colheita em lugares improváveis, eu e você colheremos. Quem plantou em secreto vai colher em público. Eu vou repetir: quem plantou em secreto vai colher em público. Quem aqui plantou chorando? Então receba isso. Chegou o tempo da tua colheita. Chegou o tempo da tua colheita. Mas escuta. A colheita vem para aqueles que permanecem. A colheita vem para aqueles que permanecem. Aleluia. A semente foi plantada. A semente está sendo regada. Chegou o tempo da tua colheita. O Senhor está dizendo para mim e para você: a colheita está vindo, mas para que você consiga receber a sua
de novo e dizer, tá afrontando, né? Mas é do altar. Aí, na sexta-feira, no culto de mulheres, eu cheguei aqui, não tinha ninguém. Eu entrei e falei com a esposa, falei, para, deixa aqui. O Senhor me deu esse dinheiro, eu tenho que entregar aqui para alguém. Porque você tem que permanecer mesmo no meio da dor. Aí, o Senhor chegou, você tem essa poltrona, não mentira, Tainara? Você tem essa poltrona? Eu levei no colo. E o Senhor falou comigo, você ainda não entendeu? Eu sentei, eu levei aqui. E aqui eu comecei a falar. Eu sou pecadora porque eu sou prima de Eva e prima de Adão. Ele é filho do pecado. Porque ele também é primo de Eva e primo de Adão. Mas o Senhor fez tudo novo. O Senhor pegou Moisés e falou, coloca todo mundo dentro da arca. Porque eu vou fazer de novo. Aí eu comecei a olhar para ele e falei, você é profeta, menino. Você é do altar, menino. Eu declaro sobre essa sua vida que essa secreção vai sair em mim. E ele olhando para mim com esse zóio pequeno que ele tem, assim, ó, esfolaiado, falando assim, minha mãe tá doida. Aí eu falei, não, meu filho, eu tô cheio do Espírito Santo. E eu disse para ele, eu não te levo para UPA de novo. Porque o Deus que me curou, ele cura você nessa noite. Eu não aceito que o mundo diz que é tempo, é um tempo de frio, é um tempo que as crianças ficam com a imunidade baixa. Não, o meu Deus é dono do tempo. E se ele é dono do tempo, ele cessa hoje essa eternidade. Você não pode aceitar aquilo que o mundo prega. É claro que eles vão, né? Criança que vai em creche, são várias coisas. Mas você pode até permitir por um período. Mas você vê os seus filhos desfalecer e você não se levantar e declarar sobre a vida deles aquilo que você crê, o incrédulo me desculpa, é você. Porque ele ainda não sabe clamar por ele. Os nossos filhos ainda não sabem interceder por eles. Não sei porque o Senhor está me levando a esse lado, mas o Senhor está dizendo, plante nos seus filhos, porque aquilo que você talvez não colha, eles colherão. Plante nos seus filhos a semente que você quer viver, porque pode chegar que há um tempo determinado para todas as coisas você não está, mas eles estarão. E vai passar de geração em geração. O Senhor está dizendo para nós, mesmo que foi em meio à dor, mesmo que veio em meio às dificuldades, mesmo que você plantou até aqui embaixo de lágrimas, eu declaro nessa noite que portas começarão a se abrir sobre esse ministério. Eu declaro que portas maiores, pessoas aqui irão adentrar. Eu declaro que respostas de Deus chegarão no meio da nossa casa. Eu declaro que respostas de causas que são na justiça começarão a ser liberadas. Eu declaro pela autoridade do nome de Jesus que aquilo que está esquecido dentro de você, dentro do teu armário, dentro da tua Bíblia, dentro da tua casa, a partir dessa noite você começará a lembrar e começará a profetizar. Eu declaro que a colheita em lugares improváveis que Deus está te levando, você vai colher a 100 por 1. Glória a Deus. Tem colheita chegando. Glória a Deus. Tem colheita chegando. Tem colheita chegando. Carrega o processo com confiança. Carrega o processo com confiança, porque a colheita ela vem. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor derrame unção nova sobre você aqui neste lugar. Que o Senhor venha ouvir a sua oração no mais profundo dos seus sentimentos. Aleluia. Perseverança. Perseverança. Esperança além do momento. Esperança além daquilo que você aguenta. Esperança, porque o mar ele estava
enxergando, mesmo que você está vendo que a sua semente ainda não germinou. Aleluia. Oh Espírito Santo, há um tempo determinado para todas as coisas, Senhor. Aleluias. 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 Senhor, nós entendemos hoje que existe um tempo determinado para todas as coisas. E nós nos alinhamos com o teu tempo aqui neste dia. Aleluia, meu Deus. Toda semente plantada em lágrimas traz à existência uma colheita de alegria. Que portas se abram, que respostas cheguem, que obediências sejam liberadas sobre este povo, meu Deus. E que vivamos não pela ansiedade, mas pela tua vontade. Que nós não vivemos pelo nosso querer, mas pelo querer do Senhor. Que nós não vivemos alicerçados na nossa força, mas na força que vem do Senhor. Aleluia. Não existe nada que vai impedir você de chegar do outro lado. Não existe nada que vai impedir você de chegar do outro lado. Aleluia. Plante e regue. Plante e regue. Aleluia. Você ainda está aqui. Glória a Deus. Plante e regue. Porque o Senhor está te dando a oportunidade nessa noite para você atravessar o rio. O Senhor está te dando a oportunidade, né, nessa noite de te dar um outro lado para você chegar.